Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui no Gestão em Ação. O nosso episódio hoje, nós vamos tratar sobre controle de pragas. Nós vamos conversar sobre a interação desse processo que as indústrias e muitas residências, aplicam, porque é importante, na nossa relação com esses animais que normalmente nos visitam. Vou receber aqui o Samuel Moraes, ele é executivo da Rentokil, uma empresa internacional, uma multinacional, muito conhecida no mundo, que aplica e tem um trabalho muito grande em grandes eventos, em grandes empresas e também nas residências. Então ele vai nos apresentar aqui essa questão técnica. Então seja bem-vindo, Samuel, aqui no nosso programa. Prazer é meu, Ivo. Obrigado a todos pelo convite no Gestão em Ação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e muito enriquecedor para os nossos telespectadores. Muito bom. Samuel, você, como a gente estava conversando antes, é engenheiro agrônomo e trabalha na Rentokil. Fala um pouco da empresa. A Rentokil é uma empresa multinacional, muito conhecida no mundo até, inclusive, para controle de pragas. E fala um pouco da tua formação também como engenheiro agrônomo, a sua história para controlar praga. Como é que você fez essa jornada? Excelente. Tudo começou com minha formação em engenharia agronômica e no ano de 2000 fui convidado para trabalhar numa área que naquele momento era muito nova, muito interessante, e vários amigos meus começavam a destrinchar esse caminho do desenvolvimento de controle ambiental urbano. E realmente foi muito bom, o pessoal realmente uma experiência enorme com pessoas qualificadas, foi uma formação interessante, uma época que você buscava informação meio que fora do Brasil, com produtos e processos, atendendo empresa, atendendo um mercado distinto, muito distinto de uma região para outra. E aí, com a Rentokil é uma empresa de quase mais de 100 anos de idade, uma empresa corporativa global, hoje está em mais de 70 países. Qual que é a sede da Rentokil? A sede fica em Londres, legal. Fica na Inglaterra. E eles realmente, uma empresa que surgiu também há muito tempo atrás, quando o serviço de controle de pragas urbanas era uma coisa ainda proveniente do setor agrícola, com controle bastante mecânico ou químico. E a empresa foi desenvolvendo ao decorrer das décadas e hoje é uma empresa corporativa global, com um plano gigantesco de desenvolvimento, de sustentabilidade e de qualidade e de segurança do seu atendimento também. Muito bom. E aí, Samuel, vem aquela pergunta que a gente sempre faz. Vamos falar um pouco sobre controle, gestão de pragas com a sustentabilidade. No seu ponto de vista, no seu entendimento, como que esse escopo, esse trabalho, ele tem relação e conexão com a sustentabilidade? Como é que você interpreta isso? Olha, até há poucas décadas atrás, até há poucos anos atrás, eu diria, focava-se muito na eliminação apenas, quimicamente, que é uma ferramenta muito fácil de ser manuseada. E aí, claro, com toda essa gestão ambiental, toda essa escalada de uma preocupação ambiental de contaminação de resíduos, isso veio para a agricultura, isso veio para o meio urbano também, e o controle de pragas seguiu nesse caminho. Então, hoje, é fundamentalmente importante e relevante e consistente hoje os manejos preventivos, os manejos de educação que vai receber o programa de controle de pragas, porque você hoje tem diversas ferramentas para que a última etapa hoje seja química. Então, perfeito. É relevante, é pertinente e o desenvolvimento dessas ferramentas de redução de contaminação ambiental vem acontecendo de forma bastante consistente, principalmente na última década. Muito bom. E você viu uma coisa interessante que você falou, A última é a química. Porque a química, naturalmente, ela tem amplo espectro. É claro que ela é direcionada a um tipo de inseto, roedor, aracnídeo específico, Então a gente pode depois discutir isso. Mas se a gente consegue controlar com medidas mais estratégicas, e com menos impacto, porque quando você obviamente aplica o químico, você tem um impacto obviamente maior, mas se você consegue trabalhar essa fase anterior, você já está fazendo um trabalho já fantástico na questão ambiental, porque eu estou minimizando a aplicação de defensivos ou de agroquímicos nesse processo. Perfeito, e o comentário importante sobre isso é que você antigamente acreditava-se, e isso, claro, é um desconhecimento mesmo. Tudo que você surge uma ferramenta nova, você imagina, você só vê os benefícios daquela ferramenta, mas sempre causa também o seu impacto colateral. Perfeito. E realmente, o químico é importante para a agricultura também, o desenvolvimento agroindustrial, de produção de alimento em massa, barateamento desse alimento, veio por causa dos químicos. Mas também a consequência disso veio junto, como você falou, a contaminação humana e ambiental. E aí, com o desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento, foi identificado com muita clareza que a prevenção, ou seja, o manuseio correto do ambiente, limpeza, adequação, é
consistente na redução de pragas, Perfeito. a exclusão, que são as ferramentas de você identificar o ambiente e protegê-lo das pragas e migrarem para ele, também é importante, e aí como última etapa apenas você usa o químico. Então a eficácia de todo o processo você aumenta exponencialmente usando as ferramentas inteligentes de redução e exclusão, que a gente chama, e isso, claro, isso serve para a agricultura, serve para o ambiente urbano, industrial, você realmente toma todas as medidas e por último apenas você vai eliminar o que realmente sobrou, o que realmente migrou para o seu ambiente, que você não deseja aquela praga, né, aquele inseto que está numa posição contaminante naquele momento. Muito bom. Eu acho que para a nossa audiência, os nossos ouvintes aqui, e vamos explicar um pouco o que é controle de praga, né? Então, naturalmente não no aspecto tão técnico, mas entender que pombo pode ser considerado em algum momento uma praga, obviamente aracnídeos como aranhas e também como escorpiões. Então explica um pouco essa gama, abrindo, e até eu acho interessante, que você tem muito conhecimento na parte também agrícola e também pragas urbanas. Então vamos dividir em 2 momentos, explicar o que é de geral e falar um pouco de cada um deles como exemplos para a nossa audiência aqui. Perfeito, vamos lá. A parte o que eu considero hoje uma praga urbana, né? Qualquer inseto, qualquer organismo vivo que pode gerar um prejuízo ou uma contaminação, uma transmissão de doença ao ser humano. Então, Perfeito. como você comentou, os pombos, né, hoje em dia eles causam danos enormes à sociedade, né? Já é uma ave que não é natural do continente americano, não sei se você sabe, ele veio da Europa, foi trazido aqui com a migração europeia. E é lógico, é bonito, é bacana você ver as crianças alimentando os pombos da praça, mas eles geram doenças, eles deixam seus resíduos nos alimentos, nos locais, isso gera um prejuízo muito grave. Então, formigas é a mesma coisa em ambiente hospitalar. Então você vê uma coisa, em casa você coloca ali algum produto, ok, não tem nenhum problema se tem uma formiga na sua residência, mas no ambiente hospitalar uma contaminação de bactéria pode ser transmitida de um paciente para o outro, de um leito para o outro. Então, como uma formiga. Como uma formiga. E, claro, e baratas e outros insetos também, pragas de grãos armazenados, os alimentos, né? Você vai ter muitas vezes no seu armário de residência um arroz ou algum grão, e aí você passa ali 1 mês, 2 sem mexer nele, quando você vai abrir ele já tem aí uns besourinhos. Então, isso é uma praga urbana. Quando você vai para uma indústria, isso realmente causa prejuízos enormes. Então você acaba tendo um conceito, basicamente, são insetos, organismos vivos que causam prejuízo ou alimentício ou farmacêutico para a espécie humana. Perfeito. E a gente pode citar aves, né? Porque as aves, né? Pombos. Tem outro tipo de ave que pode... Então, todos os pardais, geralmente essas aves que são urbanas podem transmitir doença a partir do momento que eles se alimentam dos nossos alimentos, nossas plantas, e acabam circulando. Então transmitem, por exemplo, muitas vezes até com piolhos e outros insetos que se agregam ao pássaro, e a contaminação com as suas fezes mesmo. Então isso é realmente uma coisa comum. Morcego também, né? Alguns tipos de negócio que também eles fazem ninhos, né? E aí também as fezes do morcego também. Exato. E aí a gente, no caso de morcegos, por exemplo, a gente entra muito para a parte fauna ambiental. Então tudo que é considerado, por exemplo, que não é uma praga urbana em si, mas que é uma organismo, vamos dizer assim, a gente chama de fauna mesmo, aí o manejo é pela exclusão, né? Você não pode ter o controle, você simplesmente evita que ele acesse o seu ambiente. Acesse o ambiente. Você vai bloquear, né, ali aquele telhado, aquela estrutura. Aí tem os aracnídeos, né, que a gente está falando de aranha e escorpião. Esses são dos... Aranha, obviamente... quando você tem um jardim muito grande, é muito comum que elas estejam ali, né? Mas o problema é que são algumas como, por exemplo, uma armadeira, né? Que é uma aranha marrom, que são aranhas um pouco mais peçonhentas, né? Essa de tomar cuidado. E também tem o escorpião, né? Então, esse que é um... Exato, o escorpião você tem uma ligação muito íntima, né? O escorpião com as baratas, porque é uma fonte de alimento para eles. Então, geralmente, eles estão no meio urbano, uma quantidade muito grande. É comum você encontrar, por exemplo, em muitos ambientes, seja condomínios, hospitais ou residências ou ambientes comerciais como um shopping center, com um grande volume. Por quê? Porque você tem uma oferta grande de alimento, o alimento chama as baratas, é tudo um ecossistema interligado, né? Nada acontece por acaso ou sozinho. E a barata é uma fonte gigantesca de alimento para o escorpião. Então você tem uma presença muito grande e, de novo, aí você tem as ferramentas de exclusão, de diminuir acesso, e o químico, claro, é a última ferramenta e necessária para que você tenha uma eliminação, porque aí são animais perigosos, né? Então você consegue ser insetos que realmente causam maiores danos, como as aranhas e os escorpiões, então o cuidado é sempre maior também nesse manejo. Roedores, né? Então tem muito roedor, né? Então isso procura alimento, então, e o roedor leva muita doença, né? E algum outro aqui,
você acha que a gente pode citar alguma outra praga que pode ser urbana e também dentro de indústria, mas alguma que eu não tenha citado aqui? Na verdade, a gente tem as moscas, claro, né? A gente é um país tropical, né? A gente acabou esquecendo dela, mas ela é uma coisa que bastante contaminante, todo ambiente alimentício, de resíduos. E às vezes a pessoa, associa a mosca apenas aos dejetos orgânicos, de composição, ambientes sujos. E não. Se você vai num parque mesmo, ou na sua casa, só a decomposição de folhas e material vegetativo já é suficiente para fazer a propagação e o desenvolvimento delas. Então, é uma praga realmente contaminante, levam doenças atreladas ao seu organismo e pousam, né, nos alimentos. Então, realmente é uma preocupação muito grande e de difícil controle, porque eu costumo dizer que você tem uma barreira física muito consistente ali nas aplicações, ou um manejo ambiental muito consistente também, porque elas migram e voam, né, e você não tem nada que você impeça o voo dela, né? É muito comum você tratar o ambiente, por exemplo, mas eu acabei de tratar aqui o ambiente e a mosca voltou, sim, quando ela não entrar em contato com um produto que a elimine, ela vai continuar circulando livremente. Então, a atenção, de novo, né, o ambiente, a exclusão, os processos de cuidado, pré-presença da praga é fundamental para a sua eficácia. Muito bom, você vê, né? Existe uma diversidade muito grande você tem mamíferos, você tem inseto, você tem aracnídeos, né? Aqui específicos são insetos também, mas você vê a gama, aves, né? E a mamífero como morcego, você vê, existe tudo isso pode ser considerado em algum momento por algum desequilíbrio, pela quantidade de insetos ou desses animais que possam vir dentro da sua casa ou da indústria, tem que ser controlado. E me fala como é que é um plano bem feito de manejo aqui, Samuel, de controle de praga, né? Porque hoje não é só aplicar ali um defensivo, né? Existe todo um estudo antes, né, da área, né? Por exemplo, quando aparecem ratos, existe todo o monitoramento do espaço, então existem as iscas, né, que vocês colocam, isso está monitorado no espaço. Conta um pouco para a gente como é que isso funciona, obviamente para o entendimento de todos, que não é só ir lá e aplicar um pouco de veneno, o pessoal acha que é veneno ou alguma coisa, mas de um defensivo ali, antes disso tem toda uma gestão, uma inteligência por trás disso, para chegar até lá. Explica pra gente um pouco sobre isso. Bacana, de forma bem sucinta, né? Porque é um trabalho realmente bem elaborado. Até pouco tempo atrás, como eu digo, essa área de desenvolvimento de controle ambiental, ou controle de pragas urbanas, deu um salto muito grande nas últimas 2 décadas, principalmente. E é o que você falou, então, a última etapa apenas é a aplicação do inseticida, do raticida, do fungicida, do formicida. A etapa principal, qualquer controle ou plano de controle ambiental, seja desde uma residência até uma indústria, é você conhecer o ambiente. Então, você faz todo um preparo um relatório pré-operacional de entendimento do ambiente. Então, você olha aonde tem fonte de criação de moscas, depois de mosquitos, depois de roedores, depois de pragas de grãos armazenados, sejam coleópteros, que são os besouros, sejam os lepidópteros, sejam as mariposas. Então, você identifica onde você tem os ambientes de criação e de acesso. E aí, com essa informação, e aí é da estrutura do ambiente. Com essas 3 informações, né, isso é um resumo. Perfeito. Mas aí você planeja, olha, como é que eu primeiro impeço a procriação no ambiente. Então eu elimino as condições de água para um mosquito, de resíduo orgânico para uma mosca, de alimento para um roedor, alimento de cereais para as aves. Então o primeiro ponto é esse, você exclui o alimento desse ambiente e você automaticamente já diminuiu a migração. Perfeito. Como todo ser vivo, ele procura sempre, a gente costuma dizer os 3 As, né? A água, o abrigo e o alimento. Perfeito. Então o primeiro ponto que você faz é eliminar essa atratividade. Depois você elimina também os ambientes de propagação, ou seja, ele não pode sentir à vontade. Então você tem que identificar e fazer uma recomendação de frestas, de ambientes, de onde ele vai se esconder, ou seja, você elimina os ambientes de um escorpião, eliminando entulhos, você elimina o ambiente de mosca, eliminando resíduos orgânicos, ou seja, uma lixeira bem limpa, bem vedada, né? E aí, assim por diante, cada praga tem a sua estrutura, o seu ambiente propício. Aí, com esse projeto, você já eliminou a atratividade, eliminou o acesso. E aí você olha a estrutura do ambiente também. É muito comum, nós somos um país tropical. Sim. Na Europa e nos Estados Unidos é muito mais fácil essa exclusão que a gente chama, ou seja, que é esse fechamento do ambiente para impedir a migração. Por quê? Você vai num depósito nos Estados Unidos da Europa, ele é vedado, ele é ventilado, você tem cortinas de ar, você tem portas duplas para você não sair o ar quente do ambiente no ambiente frio. Aqui não, você tem construções comumente construídas, industriais, com vãos de meio metro, 1 metro de abertura. Ali passa tudo. Aves, insetos, roedores, o que você imagina. Então, a dificuldade nossa ambiental também é muito grande. A gente tem já um clima propício para o desenvolvimento rápido das pragas. Além do mais, você tem um ambiente de migração muito fácil.
Então, aí sim, você faz essa recomendação. E aí, por último, é o programa que você comentou. Então, a gente faz o dimensionamento do número de iscas para os roedores, Perfeito. a quantidade de intervenção química para você eliminar apenas os insetos que ali permaneceram. Então, é um processo que culmina finalmente na intervenção química. E esse é um projeto muito bacana, porque aí entra na questão de sustentabilidade, você reduz drasticamente o uso de aplicação, você usa ferramentas menores, aplicações localizadas, você não sai aplicando no ar a esmo, né? O que atingir, atingiu. Não, são nos equipamentos, nas frestas, nos acessos. Então, isso já é, por si só, um controle realmente sustentável de pragas urbanas no nosso ambiente. Muito legal. Sabe, de forma curiosa também, Samuel, antigamente falava dedetização, que era um produto que era o DDT, que hoje já nem se usa mais, né? Proibido, exatamente. É proibido, né? Então, hoje o termo técnico é desinsetização, ou como é que Perfeito. você hoje chama? Exato, a gente fica até emocionado quando ouve alguém falar desinsetização. Porque é muito comum, né? O mercado ainda enxerga a dedetização, o dedetizador, né? Para aplicação química, a pessoa que nem conhece está aplicando. Então, evidentemente que as moléculas hoje melhoraram muito em qualidade, realmente um DL50, dose letal 50, ou seja, umas doses muito mais elevadas, ou seja, muito mais seguras para o ambiente, para os organismos vivos, para os animais domésticos e para o ser humano também. Perfeito. Então, isso vem também com o desenvolvimento agrícola, né? As ferramentas são muito mais focadas na praga-alvo, como você comentou, o DDDRIM, ele era elimina tudo. Ora, o que elimina tudo, elimina também os inimigos naturais, que é o grande foco nosso do controle de pragas, seja urbano, seja agrícola, é você focar as ferramentas apenas na praga-alvo. Então, hoje, realmente, a evolução foi muito grande também, a gente tem que destacar isso. As companhias hoje têm produtos muito mais seguros e, o mais importante, já tem se desenvolvido ferramentas naturais e biológicas. Então, antigamente, você tinha vou dar um exemplo bem prático, você tinha controles de lesmas com produtos químicos, né, à base de metais deídos, e hoje você tem lesmicidas naturais, à base de fosfatos férricos. Então, claro que isso ajuda e muito a segurança de pessoas, animais domésticos e, por consequência, do meio ambiente também. Fantástico, fantástico. E assim, já que nesse bloco eu acho interessante a gente trabalhar uma questão de também, falando um pouco dos animais, vamos falar de escorpião. Você sabe que eu quero só que você comente porque é interessante isso. Eu moro num condomínio e há um tempo atrás colocaram galinhas da Angola, né? E com o intuito de que elas buscassem os escorpiões. E aí, obviamente, quando eu entrei, assim, antigamente tinham muitos terrenos vagos ainda, então elas ciscavam durante o dia. Mas eu falava assim, pessoal, o hábito do escorpião é noturno, não é, e o da galinha é diurno. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Nenhum trabalho estava sendo feito no condomínio para eliminar baratas. A gente pensar na questão das baratas nos bueiros ou nessa questão. E também nas obras, né? Então, não estavam olhando as obras com cuidado, onde tem entulho, tem madeira, onde que são ambientes propícios para a propagação do escorpião. E, obviamente, a gente levantou a questão de tirar as galinhas da Angola e investir, por exemplo, num controle de praga mais eficiente na educação, né, das pessoas. Mas ainda hoje, muita gente comenta sobre a galinha da Angola, achando que a galinha pode ser um processo efetivo. Estava tendo até atropelamento, porque já começou a ter muita casa, então elas tinham menos lugar para ciscar, então elas ficavam atravessando a rua. E o pessoal passava em cima da galinha. Então, aí a gente tirou a galinha porque não estava sendo efetivo esse processo. É comum que vocês sejam abordados, né, sobre isso na sua jornada. O pessoal fala, olha, vocês fazem controle, mas eu queria colocar um galinheiro aqui de galinha. Sim, não, acho que isso é comum, as pessoas comentam bastante. Tem uma veracidade, você imagina que os galináceos em geral, né, e todas as aves, elas são predadores naturais. Predadores naturais de insetos como os escorpiões, como as baratas, como os demais insetos. Então, é claro que eu costumo brincar, né? Nós somos um país, gente, que se urbanizou nos últimos 70 anos. Na década de 50, nós tínhamos majoritariamente pessoas no meio rural. E é evidente que, por exemplo, não existia controle de pragas, controle químico, enfim. Então, você tem uma ave no seu ambiente, ela ajuda, sem dúvida. Mas, como você comentou, tem outros fatores também que influenciam. Então, talvez não seja mais eficaz. Talvez você tenha uma galinha da Angola até por estética, né? Tem pessoas que têm sítios, por exemplo, muitas vezes em hotéis fazenda. Não acho nada de errado nisso, mas você não pode confiar o controle de pragas nisso. Totalmente é isso. E aí entra na questão dos escorpiões, por exemplo. Então, o manejo correto, claro, você tem uma empresa especializada que vai fazer esse plano de avaliação. Então, se uma empresa chega para você e fala assim, você tem um plano de escorpião? Então ok, vou fazer 5 vezes por mês, está aqui o valor e tal.
fuja disso, porque como é que ele sabe se 5 é pouco ou se é muito? Muito, sem De repente dúvida. você não precisa de 5, de repente você tem uma tubulação, uma construção, uma tubulação de esgoto, que está aberta ali há 3 meses por causa de uma obra, como você Sim, comentou, está ampliando a tubulação de esgoto do seu condomínio, está criando novas casas. É natural quando você abre, você tem uma migração enorme de insetos. Então, esse é o ponto focal, você gerenciar a fonte. Então, você olha, faz a vistoria, identifica os pontos e, como você comentou, também faz um direcionamento para a população como um todo, de como você evitar esse tipo de coisa, colocando vedação nos ralos com telas. Os próprios condomínios, é como hoje em dia você vê naquelas ruas de condomínio, não sei se você já reparou, tem alguns condomínios que você entra e tem a galeria de água e eles colocam telas metálicas ali. Uhum. Serve para quê? Para roedores. Se a tela for Sim. um pouco mais fechada, uma malha mais fechada, para escorpiões também. Então, ele já Uhum. ajuda bastante a migração. Porque você achar que você não vai ter ratos ou escorpiões ou baratas no esgoto Com é certeza. impossível. Mas você impede, então, que ele tenha facilidade. Ou seja, se o seu condomínio põe a tela do vizinho, não, ele vai no do vizinho. Sem dúvida. Então, a gente sabe disso. Então, como você comentou, a galinha é realmente uma coisa estética, ajuda. Se você tiver um sítio, eu acho bacana até por questão, mas não é uma prática que vai cercar todo o processo para trazer um controle eficaz. E o escorpião, aí vamos falar um pouco sobre o escorpião. Tem algum defensivo que realmente o combata ou não? Porque ele é muito resistente. Explica um pouco sobre Isso, isso. então, esse é a questão de resistência a escorpiões. Quando você pega a bula dos atuais inseticidas, você pode perceber que a dosagem é sempre maior para escorpião do que para outros insetos. E por que isso? Não vai muito por questão de resistência, mas sim pelo comportamento dele. Ele tem o hábito, ele é muito sensível. Quando você faz uma aplicação superficial, ele percebe que ali tem um produto químico. As baratas têm isso também. O escorpião tem uma capacidade de você andar de forma mais, como eles costumam dizer, nas pontas dos pés. Então ele afasta o corpo do produto, ou seja, a área de contato com o inseticida é muito menor. Uma área menor, você precisa de maior dosagem no ambiente. Então ele consegue escapar muitas vezes disso. Ele percebe aquele incômodo e ele escapa. Então, por isso que você aumenta a dose, então, para você ter realmente uma eficácia no controle. Mesmo ele percebendo e tentando escapar, ele entrando em contato com uma dosagem mínima, ele acaba se contaminando. Mas é mais complexo, como você falou. Claro. Ele se esconde através de estruturas, de bueiros e de entulhos. Então, realmente, a dificuldade maior de encontrá-lo, de uma aplicação localizada, é mais difícil. Mais difícil, né? E é isso que leva, então, a uma necessidade muito grande de trabalhar o preventivo, né? Para você efetivamente combater o escorpião, né? E ele se reproduz muito, né? Quando ele tem o ciclo dele rápido e com muitos indivíduos, né? Então tem que cuidar. Exato. Né? O ciclo é um ciclo curto, com o calor ele se acelera ainda mais, assim como os besouros, os coleópteros e os leptópteros, também as borboletas. Então é comum, né? O ambiente nosso do Brasil é propício, né? Sim. É uma mosca para um ciclo na Europa, nos Estados Unidos, que 35 dias, aqui em 15 dias ela completou seu ciclo. Então, você consegue... o ambiente é muito favorável. Então, a mesma coisa para os escorpiões. E, claro, como você falou, medidas preventivas de retirar entulhos, limpeza, vedação de frestas, você já tira aquele ambiente favorável. Ele não se sente mais à vontade. Você chega no seu condomínio, na sua casa, na sua empresa, não tem ambiente para ele se esconder. Não tem ambiente para ele se camuflar. Ele fica muito exposto, né? A gente fala de inseticida, mas as pessoas matam com vassoura, com a botina. Então, claro, se ele está exposto, quanto mais exposto, mais ele fica frágil a ser eliminado. Então, essa prevenção acaba trazendo realmente uma eficácia. E aí, a última etapa é a aplicação. Olha, o que sobrou. Nós temos aqui a exclusão do ambiente, se você não tem mais acesso fácil, não tem alimento para ele, mas um outro vem em caixa, vem em algum produto, e aí você elimina com a intervenção química pontual. E falando um pouco de controle de praga agrícola, fala um pouco sobre os animais como é que você hoje gerencia o diferente. A gente falou um pouco mais de urbano agora. E do agrícola? O que hoje vocês fazem, como fazem? Dá um pouco de exemplo para quem está nos assistindo aqui. A gente tem uma legislação muito, muito particular no Brasil, né? Eu diria burocrática até. Eles distinguem, por exemplo, se o mesmo inseto, a mesma praga-alvo está no meio urbano e está no meio rural. Então você tem uma legislação distinta para um para o outro. Né? No meio urbano você acaba muito com a vigilância sanitária, no meio rural muito com o IBAMA. Então você tem o mesmo produto, controla a mesma praga para os dois ambientes. Você tem que ter uma licença só para o meio urbano, mas só para o meio rural. E aí o conceito é o mesmo. Então, com o advindo dos químicos, né, da década de 50 e 60, a revolução industrial, ou seja, um controle muito mais efetivo da praga, fez com que a produção alimentar aumentasse muito. Claro, você, como eu falei, veio uma tecnologia nova, você só vai descobrir depois o que ela traz também de prejuízo com o seu uso. É só descobre depois. E claro, e aí com o uso excessivo também, olha que bacana, eu eliminei todos os insetos da minha lavoura de milho, algodão, produzo muito mais.
Então, a nossa produtividade cresceu 300%, 400% nas últimas décadas. Então, Sim. isso é bom. Você produz alimento em maior volume, se barateia, as pessoas têm mais acesso ao alimento, que antigamente, há um século atrás, era uma coisa rara para as pessoas, né? A fome era uma coisa natural no mundo. A gente não imagina como seria hoje o mundo há 100 anos atrás. Então, e aí, com o advindo dos químicos, também essa falta de seletividade, você vê o desequilíbrio ambiental. Perfeito. Então, o mesmo conceito para os pragas urbanos também existe hoje no mercado agrícola. Você tem produtos muito mais seletivos, uma dose letal para os humanos, para peixes, para o ambiente muito maior, ou seja, uma degradação também orgânica muito mais rápida, né? Você já ouviu falar de elementos químicos que ficam 10, 15, 20 anos no solo, no ar, no ambiente, na água, e hoje não. Você tem produtos biodegradáveis. Isso é excelente, porque você aplicou em 3 dias no sol e já foi degradado. Isso é excelente. Então você tem isso hoje com os herbicidas também, que eliminam os matos. Então você tem tudo isso, esse desenvolvimento de ferramentas mais sustentáveis, menos agressivas e principalmente biológicas, que é o próximo passo, né? Que nós estamos vivendo isso muito fortemente fora do Brasil e no Brasil também. E aí você tem hoje fungicidas biológicos, inseticidas biológicos, produtos que tratam sementes para evitar pragas no plantio, também naturais, que evitam também a perda e ao mesmo tempo não contaminam o ambiente. E isso realmente é muito interessante, porque você realmente reduz essa carga ambiental e a segurança alimentar sem dúvida nenhuma. O Samuel, vocês da Rentokil também trabalham no controle biológico? Vocês também produzem insetos ou trabalham fungos específicos para controle de praga? Olhando no âmbito mais biológico, vocês também têm essa... A gente utiliza as ferramentas, né? A Rentokil é uma empresa com diversas divisões, tem divisões, por exemplo, de plantas, eles alugam plantas para ambientes decorativos na Europa, tem ambientes de uniformes, tem a parte de saponáceos e químicos, tem a parte de cafés também, eles alugam máquinas com cafés específicos para as empresas. Então são várias divisões, e a parte de controle de pragas é uma delas. Então a gente utiliza ferramentas naturais e biológicas, mas a gente não produz. O que ela produz e desenvolve muito fortemente, a Rentokil globalmente, são armadilhas novas, armadilhas para captura de insetos, por exemplo. Temos armadilhas para moscas. Você iniciou lá atrás com armadilhas com lâmpadas fluorescentes. Aí a fluorescente quebra, gera um resíduo ambiental enorme. Hoje em dia é tudo LED, um consumo reduzido de 70%. Vocês produzem aqueles dispositivos. A companhia luminosa, exatamente. Então ela fabrica, desenvolve essas ferramentas com muita capacidade, tem um corpo técnico no mundo todo que discute isso e desenvolve para ser isso propagado para todas as regionais, todas as unidades ao redor do mundo que a Rentokil possui. E aí sim, você reduz o consumo de energia, você reduz a parte de resíduos. Então, ferramentas e armadilhas ela desenvolve com muita competência para realmente reduzir esse impacto ambiental no controle de pragas e aumentar a eficiência, né? Claro. A armadilha vocês também têm da parte de roedor? Ou então, também tem? Vocês produzem também? Produzem também. O pessoal tem um material muito interessante, por exemplo, onde você tem inclusive armadilhas que sinalizam da presença. Então você distribui hoje armadilhas nos ambientes e quando um roedor é capturado, ele sinaliza por Wi-Fi, manda para a central, ele sabe que ali tem um roedor e que tem que ser retirado. Então, claro, você vai aumentando essa disponibilidade de informação e tecnologia, vai barateando isso também, porque tem muitas empresas que você tem 50, 100, 200, 300 armadilhas, e barateando esse processo, você consegue disseminá-lo com maior eficácia. Então você não deixa o roedor morto ali dentro, de decomposição. Então isso é muito importante em indústrias também, né? Você ter a rapidez da eliminação daquele resíduo biológico no seu ambiente. Muitas pessoas não conhecem as indústrias, né? Então você imagina uma indústria, essas indústrias de processamento de alimentos, e aí você tem 300, 400 dispositivos de isca ali, e aí tem uma pessoa que vai lá com a pranchetinha no mapa, verificando. Você passou uma no viu e tem um roedor lá dentro, ele está entrando em decomposição, está aumentando formiga, está aumentando barata, está aumentando... Você vê, e se você tem hoje... Eu não sabia, sinceramente, que já existem hoje iscas com Wi-Fi, né? Que o rato entrou e falou, tá aqui dentro, ele passou... Exato, individualiza já, Individualiza, né? Isso. E claro que as tecnologias também caminham um pouco mais devagar do que nós gostaríamos, porque assim, tudo uma questão de demanda e exigência de mercado. Então, durante muito tempo as empresas também não queriam gastar com controle de pragas. Então, o que elas faziam? Faziam autogestão. E aí faz com que, como você falou, que a avó diz, o que alguém ensinou. Com o advindo da legislação ambiental, não, você precisa ter uma empresa profissional. E aí ela vai dar toda essa alteração, essas dicas, esse planejamento realmente estratégico, de como você vai manejar todas aquelas pragas no seu ambiente. Isso é muito bom, você profissionaliza, você dá importância a quem tem conhecimento, né? Então isso é muito bom também, mas também é uma demanda de mercado, né? Isso vem devagar
E aí agora estão valorizando mais, investindo mais em consultorias, em novas ferramentas, produtos, como a gente sempre diz, né? Os produtos naturais e biológicos são excelentes, mas em geral custam bem mais caro do que um produto convencional. Lógico, um produto que já foi elaborado há 70 anos atrás, o seu custo de produção é muito mais barato. Sim. Então, esse equilíbrio, né, que a gente sempre levar para o campo, levar para os nossos clientes, que olha, como você comentou agora há pouco antes do nosso bate-papo aqui, olha, você tem esse valor e você tem esse, mas não é a mesma coisa, você não compara uma coisa com a mesma coisa. Você está comprando uma gestão, com profissionais qualificados que conhecem as pragas, conhecem o ambiente, vão dar uma consultoria, né? A gente costuma dizer na Rentokil que nosso técnico tem um treinamento muito exaustivo de qualificação dos técnicos, porque a gente sempre diz que eles são consultores. Perfeito. E claro, é uma mudança de mentalidade muito grande, porque você, em geral, o mercado contrata essas pessoas, né, com baixa muscularidade, e fala assim, olha, esse aqui é um veneno e aplica lá. E é comum, no meu prédio mesmo, outro dia veio uma empresa lá fazer o serviço, né, um caso bem interessante. E eu acompanho, eu não falo que eu sou da área. Eu encosto no técnico e fico conversando com ele, como se fosse um morador comum. E é assustador de ver, as pessoas não têm conhecimento, não são treinadas, desconhecem o equipamento que vai utilizar, desconhecem o produto químico que está utilizando, onde pode, não pode, quais são os riscos. E não é culpa dele, ele não foi treinado. Ele foi treinado. Então essa é a importância, somente as grandes empresas que realmente se preocupam, não só ambientalmente, mas como socialmente, tem que qualificar as pessoas. A pessoa que está na ponta, não interessa o nível de escolaridade dela, ela tem que ter um pleno conhecimento do que está fazendo. Muito bom. Samuel, obrigado. Pessoal, vamos encerrar esse primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais sobre sustentabilidade, né, dos produtos, né, das embalagens. Vamos conversar com o Samuel sobre isso. Então, até o próximo bloco. Voltamos aqui, pessoal, com o Samuel Moraes, o nosso especialista aqui, né, de controle de pragas, da Rentokil. E Samuel, vamos falar sobre sustentabilidade de uma maneira mais prática, assim. Falando, por exemplo, de embalagens. A gente sabe que existem legislações que exigem que aquela embalagem de um produto, algum defensivo, precisa de tríplice lavagem, que é um procedimento comum. Fala um pouco sobre isso, da legislação e das práticas da Rentokil, né, nessa parte mais sustentabilidade, né, corporativa. Excelente. Como a gente sabe, a legislação nossa, brasileira, sobre esse assunto, é uma legislação muito interessante. Ela trouxe para o ambiente urbano que já realmente existia há algumas décadas, da questão da preocupação com esse resíduo gerado. As embalagens não tem como, né, como se fosse um medicamento ou alimento, ele mantém o resíduo, mas que você use todo o produto, sempre vai ficar na embalagem algum produto, um resíduo, e claro, isso é um produto contaminante. Então, a legislação exige que você tenha esse cuidado. Isso é muito interessante, porque uma fiscalização realmente funciona muito bem no Brasil. Sim. Então, a legislação pede que o quê? Aí o meio urbano, ou seja, as empresas de pragas urbanas, tenham uma licença ambiental, a qual você se responsabiliza para toda a embalagem que você adquire, então você tem um controle de volume de compras, você retorna para o seu ambiente, e aí toda a operação tem que fazer a tríplice lavagem dela, então você tira todo aquele resíduo, e a lavagem não é feita, evidentemente, jogando a água em ambiente comum, você simplesmente lava jogando no próprio dispositivo de trabalho do colaborador, porque ele vai usar aquele produto, ou seja, você não vai ter resíduo zero no ambiente com aquilo, e aí você perfura e retorna para a empresa. Por quê? Uma empresa também cadastrada nos órgãos ambientais, periodicamente recolhe essa embalagem, e eles confrontam esses dados. Então, evidentemente que isso é fundamental, você ter esse controle. Então, isso é uma coisa que funciona muito bem no Brasil, uma coisa muito bacana, porque você tem uma compra, um exemplo, comprei 150 embalagens de 3 litros, ou de 1 litro. Quando você devolve, eles realmente comparam e fazem aí o PROC vê, realmente foi isso, esse é o volume de consumo para garantir que todas as embalagens, não alguma, não a maioria, mas realmente 100%. Que todas retornem para a reciclagem. Você sabe que, e por que isso, né? Falando um pouco aqui, de forma curiosa, o brasileiro adora fracionar, né? Então ele pega uma garrafa de PET, de refrigerante, e coloca gasolina ali dentro. Então você vê que é comum que as pessoas usem para reaproveitar, e isso é uma questão até importante, mas existem produtos que você não pode fazer isso, né? E isso também dentro de uma indústria, você tem a questão da FISPIC, né? Então você tem uma ficha de identificação do produto que, caso uma pessoa se contamine, imagina num agroquímico, num defensivo desse, que tem uma concentração maior ali naquele recipiente de 5 litros, é deixado de qualquer forma, e alguém vai usar aquilo ali para colocar água para levar para algum lugar. Isso daí vai matar a pessoa, né? Então, a tríplice lavagem é uma atitude e eu sei que, né, nesse segmento ele é muito bem controlado, ele conta mesmo. Você comprou 100 unidades, você tem que demonstrar que houve
a descaracterização, a lavagem e a perfuração, para ninguém usar aquilo lá de novo, né? Pelo cuidado, isso é saúde pública, né? Porque as pessoas, elas fracionam. E depois você não sabe o que estava naquele produto, o que aquela embalagem estava levando, né? Continha, perfeito. Um comentário muito importante também, Ivo, acho que vale a pena comentar, por isso que a gente sempre busca, né, e a gente sempre recomenda a contratação de empresas profissionais, porque se a empresa tem um registro, um cadastro, obrigatoriamente ela é fiscalizada. Perfeito. Se ela não tem, então a gente conhece, não, meu cunhado, meu primo, aquele parente, meu amigo, faz o controle de pragas para você aí. Não, gente, você é um risco enorme, você não sabe o que ele está utilizando da forma correta, se é o contaminante junto, se ele vai contaminar alguém também, até por falta de conhecimento, a gente não entra na esfera da má fé. Mas é a falta de conhecimento técnico mesmo, e aí o ambiental é uma consequência. Se a pessoa não tem essa preocupação, não se preocupa com a lavagem, com a perfuração, muito menos com o recolhimento, porque isso é um custo. Você realmente paga para ter o recolhimento dessas embalagens. E uma empresa que não tem essa preocupação, essa embalagem vai acabar parando num terreno, num rio e contaminando pessoas e o ambiente, como você comentou. E a Rentokil tem um programa mundial, né, Samuel? Conta um pouco pra gente que programa que é esse. Muito bacana. Eles lançaram em 2020, iniciaram esse projeto Carbono Zero, né, para o objetivo final é para até 2040 você ter essa compensação de emissões de carbono a níveis zeros. E é muito bacana porque ela atinge todas as frentes de trabalho da companhia. Desde a comunicação, em eventos, palestras e treinamentos. Depois passa pela parte de químicos, então redução de químicos, temos uma meta anual de redução de químicos. A gente já tirou do nosso portfólio de produtos, que a gente chama, todos de alto grau de toxicidade, né? A gente comentou o dedrintal, a gente não tem mais isso, mas tem outras moléculas muito antigas aqui no Brasil que são amplamente utilizadas. A Rentokil já proíbe isso no mundo todo para reduzir a carga realmente de contaminação. E vai para a parte também de utilização de ferramentas biológicas, armadilhas mais eficazes. Então, se eu posso, por exemplo, ao invés de fazer uma intervenção química, usar uma armadilha física, pronto, você reduziu a carga isso no ambiente, né? Perfeito. Isso tem a ver com o cliente também, porque esses treinamentos e comunicações tem um investimento pesado, porque o próprio cliente também precisa comprar essa ideia. Sem dúvida. Né? É muito fácil falar assim, não, vou jogar essa armadilha. Ah, mas ele aplicou um inseticida daqui, ele morre na hora. Com a armadilha vai demorar 2 horas. Sim, vai demorar 2 horas, você vai evitar que você se contamine, que o seu alimento se contamine, seu colaborador se contamine. E esse é o preço a ser pago. Você tem que ter um cuidado um pouco maior também. E aí tem outras frentes também, por exemplo, a frente, de dispositivos, a parte de energia e comunicação. Então, frotas de veículos que consumem menos combustíveis. Alguns países já têm frotas elétricas, a gente sabe que no Brasil é mais complexo, porque você não tem utilitários nessa área. Por outro lado, né, quando nós começamos a fazer as medições de energia, então, por exemplo, nas todas as regionais tem que ter a questão de lâmpadas de LED, redução de água, de papéis, então reduzir ao máximo a impressão. Isso é um conceito básico, fala assim, mas isso é muito simples. É simples, as pessoas não fazem, isso gera um impacto enorme numa empresa com mais de 40 mil colaboradores. Então você imagina isso no mundo todo, mais de 70 países. Então realmente é um processo que vem se desenhando, né, vem se desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos e tem concluído uma redução gigantesca então de uso de químicos, de uso de produtos químicos, de energia, e a gente tem uma satisfação muito grande de participar desse projeto aqui no Brasil, porque a fonte renovável, o Brasil hoje já possui fonte de energia renovável, é altíssima com as hidrelétricas. O Brasil possui um biocombustível, as pessoas no brasileiro não costumam valorizar, né, as próprias conquistas. Mas é sério, a gente tem país na Europa que a frota de veículos chega a 40% de veículos de passeio a diesel. E a gente tem aqui o automóvel a etanol. Então, todas as ferramentas, então a gente consegue avançar bastante nesse processo, mas tem muito a ser conquistado também. Então, isso é muito bacana. É um projeto que é um universo de conquistas a serem desbravadas ainda. Tem trabalhos no setor também social, né, da parte de diversidade, direitos humanos, isso também está aplicando a Rentokil? Sim, isso é importante. A Rentokil é uma companhia que preza muito pela proteção, né? Então, como o próprio slogan da companhia fala, protegendo pessoas, melhorando vidas. Então, isso eles levam isso a sério. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem a campanha do Lacre Solidário, que é recolhimento de alumínio para a campanha do Maurício de Souza, e você troca por cadeiras para deficientes físicos, por doações, e várias outras campanhas também de apoio à diversidade, à inclusão, porque realmente a companhia entende que isso é uma faceta, um caminho sem volta. É importante realmente que a empresa seja responsável pelo ambiente que ela está inserida também, ou seja, que ela seja exemplo, né, de boa governança, bons tratos com o ambiente, com as pessoas e com a comunidade também. Perfeito.
Hoje, quantos trabalhadores no Brasil? Hoje São aproximadamente, hoje, com as aquisições, em torno de 750. 750. Mas está no Brasil inteiro, né? Isso, o Brasil todo. Então, é uma companhia que cresce organicamente, mas também por aquisições. Então, é uma empresa que cresce, adquirindo outras empresas e padronizando o seu processo de trabalho, de governança com essas regiões. E a gente muito forte na regional Sudeste e Sul, o Nordeste crescendo fortemente também. Muito bom. E o Norte com parceiros. Então, a tendência é que nos próximos anos tem isso no Brasil todo, como uma companhia. Tem um planejamento estratégico de crescimento aqui no Brasil, então. Muito bacana. E vocês têm isso já documentado, um crescimento aqui no Brasil de... Isso, nos últimos 3 a 4 anos foram mais de 100% de crescimento, por conta justamente dessas aquisições. Então, é uma empresa de prestador de serviço que demanda mão de obra, né? Muito qualificada e também de back-office para dar apoio a toda essa questão estratégica de atendimento ao cliente, então que a gente vende muita consultoria, né? Então, só como eu comentei, você comentou no início do nosso bate-papo, até pouco tempo atrás, controle de pragas era intervenção química. Hoje não, é uma consultoria com os nossos parceiros, as grandes indústrias hoje sabem que isso é importante, e aí você demanda uma mão de obra qualificada para isso, seja no campo, seja no back-office. Então, esse crescimento é natural. No América Latina também, já estamos mais de 23 países, então já quase todos os países do continente americano, seja nos Estados Unidos, América do Norte também, Europa, Ásia e África. Isso é bem bacana porque consolida um modo de entender como é que é o manejo de pragas, né? Seja urbano, seja ambiental. Mas a grande questão é comparar escopo, né? De escopo técnico, né? Porque se você vai só no preço, você vai ter esse serviço não consultivo, não direcionado, que não minimiza o máximo uso do defensivo, e sim a gente trabalhar preventivamente sobre alguma prática. Tem que ter uma inteligência em cima disso, né? Então, eu acredito que temos mercado futuro para que a empresa entregue inteligência. Você sente isso mesmo, assim, hoje, de você ser comparado a uma pessoa que não tem... O seu serviço é muito melhor, mas você está comparando laranja com abacaxi, né? Não, perfeito. Essa é uma comparação. Eu acho que tudo prestação de serviço é isso, né? E a gente cai numa vala comum aqui no Brasil, que quando a coisa é muito barata, a gente tem que desconfiar. Seja o seu mecânico, seja o supermercado, seja o alimento. Não dá para fazer a coisa de qualidade a um preço irrisório. Eu sempre digo isso. Evidentemente que você busca uma relação custo-benefício condizente, você não precisa ser o mais caro. Mas como você comentou, acho que antigamente não se dava valor para o controle de pragas. Isso que é verdade. Hoje, quando você busca o escopo, você consegue diferenciar já pelo escopo. Então, olha, meu amigo, você contratei um serviço aqui no meu condomínio. O que você faz? Eu vou ali, faço aplicação no ralo, nos apartamentos, corredores, na portaria. Aí você vai no outro, não, ele vem aqui, ele olha o seu ralo, ele dá uma recomendação, ele faz uma vistoria. O outro, não, olha, a pessoa acompanha o serviço para ver se o técnico está usando a aplicação correta, o equipamento de dosagem correta. Então, dá para você discutir isso, mas tem que existir, como você comentou, essa valorização, entender que é um serviço especializado, não é um serviço comum. Não é um serviço que qualquer pessoa faça, apesar de que o mercado tenha uma quantidade infinita de opções. De novo, nem o mais caro, mas também nem muito barato. A gente sempre tem que ver o escopo e entendendo o que vai ser prestado ali. Aí você consegue realmente fazer uma boa escolha e geralmente, uma empresa mediana, hoje você consegue identificar realmente empresas só pela explicação do que vai ser feito, as prevenções, os métodos preventivos e a comunicação, você consegue identificar se a pessoa tem conhecimento ou não daquela atividade. Perfeito, muito bom. Samuel, obrigado. A gente termina aqui, pessoal, o nosso segundo bloco e partiremos para o terceiro. Te vejo lá. Voltando aqui para o terceiro bloco, vamos aqui com o Samuel falar sobre os grandes eventos. E aí, Samuel, vocês que participam de grandes movimentações e vocês são chamados para grandes estruturas, conta a história para a gente aqui, é um momento de você contar a história. Eu soube que vocês fizeram Rock in Rio, fizeram o Detal, vocês estavam nas Olimpíadas, vocês fazem todo o controle de praga desses grandes eventos. Conta a história pra gente interessante esses grandes eventos que tiveram no Brasil. Muito bacana, Ivan. Muito interessante, porque quando você é chamado para um evento dessa magnitude, você sabe que a negociação muitas vezes é prolongada, é distante. Como é que você explica você fazer um controle de pragas urbanas, controle de moscas e mosquitos? Eu achei a história da Olimpíada fantástica, né? Acho que todo mundo vai lembrar que realmente era um momento crítico das doenças no Brasil, com a dengue, com a chikungunya. Muitas delegações do Brasil falando, não vamos no Brasil, porque realmente é um ambiente perigoso, o Rio de Janeiro é um ambiente de calor, entendeu? Então vai ter uma propagação muito grande de doenças. E é muito bacana, porque quando você tem um grupo qualificado, a gente aqui apresenta uma proposta realmente
de trabalho, justamente como a gente comentou até agora no nosso bate-papo, né? De você prevenir a presença da praga, prevenir a reprodução do ambiente e eliminá-la de forma responsável e de forma segura para quem estivesse naquele ambiente, né? Então, foi uma proposta muito elaborada, com ações de prevenção ambiental, e teve que fazer vários relatórios ambientais para a administração das Olimpíadas. Olha, se você não reduzir esse ambiente que reproduz aqui, sejam as moscas, sejam os mosquitos, sejam as pragas aqui, nenhuma intervenção química vai resolver. Eu posso vir aqui com um avião, com um caminhão e não vai resolver, porque você continua com o seu ambiente propício, não só a atração, como para a propagação dele aqui. Isso foi uma quebra de paradigma, porque as pessoas não têm esse hábito. Não, eu contratei, eu quero que você resolva. E, infelizmente, o controle de pragas não é isso. Você contrata um consultor que ele vai fazer parte do trabalho, mas a má notícia, né, ou a boa, é que você é tão ou mais responsável do que o prestador de serviço. E essa é a parte bacana do processo. Então, a gente montou a consultoria, montou todo o plano estratégico de redução, de exclusão em termos de estruturas do parque ali olímpico, para que você não tivesse migração de insetos para os ambientes onde os atletas estivessem, desde a hora que eles acordavam para tomar um café da manhã até a hora de dormir, como toda atividade, e usar armadilhas, os dispositivos espalhados por todo o ambiente, de moscas, de mosquitos, de roedores. Então, todo esse trabalho, também a parte de higienização de mãos, tudo isso foi estrategicamente distribuído com um projeto gigantesco. Na coisa do Covid, né? Exatamente, também, nos outros eventos. E aí você conseguiu realmente, com esse trabalho em conjunto com a própria administradora do evento, isso é fundamental dizer também, você consegue ter uma eficácia, porque como é que você controla a mosca, o mosquito, se ele voa? Realmente, você não tem nenhum produto que faça repelência. Então, você elimina o ambiente dele, elimina a facilidade de deslocamento dele, por consequência, ali você já resolveu 70% do problema. A aplicação, de novo, né, de defensivos é a parte final, né, é a cereja no bolo. E foi um evento de sucesso, porque realmente quando você faz um trabalho com embasamento técnico, você entrega o resultado prometido. E aí a Olimpíada foi um sucesso, depois a gente teve o mesmo processo depois com o Rock in Rio, depois a gente fez com o The Town aqui em São Paulo também, e lógico, é um aprendizado constante, porque são ambientes novos, processos novos, e a literatura é muito escassa. Eu acho bacana isso, é um desafio para quem é da área, porque você aprende executando novos projetos a cada evento como esse. Porque a literatura não considera esses shows de quantas mil pessoas ali. Não tem nada sobre isso, né? Como é que você controla, ou você vai jogar o inseticida, mas tem pessoas lá, então você não pode ter um inseticida para só respirar inseticida, você não pode ter uma isca raticida com crianças manuseando às vezes a armadilha, então tem que ter outras ferramentas. Então tudo isso vem com o conceito do manejo integrado de pragas, que é justamente você primeiro tira a condição do ambiente, depois você tira a facilidade de acesso, por último você usa ferramentas de captura e aí como a intervenção química apenas pontual. E é muito bacana quando você consegue, a cada novo evento, a cada novo ambiente, você desenvolver uma técnica nova. E é um aprendizado, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso, a gente aprende sempre com cada novo evento, como você falou, milhares de pessoas circulando ali, então você não pode ter nenhuma chance de ter riscos, né, de contaminação, e é um desafio enorme com aprendizado também. Com isso, a empresa vai se especializando nisso também. Né? Hoje nós temos um conhecimento relativamente muito interessante em grandes eventos por conta disso. E vocês têm alguma prática de lições aprendidas, de trocar isso com outras unidades do mundo? Existe essa rotina hoje, Samuel? Assim, existe. Vocês trocam informação com outras? A Rentokito tem um processo muito bacana que é de comunicação mensal, trimestral e anual das áreas técnicas do mundo todo. Então elas têm eventos periódicos de reuniões onde cada país leva a sua experiência, o seu caso de sucesso nas reuniões para discutir, sejam ferramentas, sejam armadilhas, sejam processos de trabalho. Isso é muito interessante, porque você aprende muito com o pessoal da Ásia. A Ásia é um ambiente parecido com o nosso, com um país também com poucos recursos. Você aprende com tecnologias inovadoras com a Europa e os Estados Unidos, realmente a pessoa tem mais recursos, então as ferramentas tecnológicas vêm de lá, não tem como, porque eles pagam para isso também, o mercado está mais aberto para isso, e a gente implementa isso também. A velocidade distinta mas você acaba aproveitando sim, implementando sim, armadilhas novas, processos novos. Por exemplo, a gente aprendeu, por exemplo, hoje só a Rentokil tem um mecanismo que você inclui a gente chama de Rentokil automático, um dispositivo que ele libera um produto natural à base de peritrinas, e aí que você afasta os insetos do ambiente sem contaminar as pessoas dentro. Então essa é uma ferramenta muito exclusiva, uma coisa que realmente deu muito certo por causa das Olimpíadas, né? O primeiro ponto em larga escala de uso foi ali, né? E essa disposição de dispositivos que você
tá repelindo insetos sem contaminar o ser humano, parece bobagem, mas é uma coisa nova e um caso de sucesso que a gente conseguiu elaborar esse tipo de ferramenta. Natural. Esse produto é natural. Perimetrinas naturais, exatamente. Então isso é fabricado hoje por uma grande companhia brasileira, fornece pra gente, está ao dispositivo, e ele, de 15 em 15 minutos, você regula a frequência. Sim. Ele dispara, né, uma nuvem, uma pequena nuvem de repelente natural, né? E aí você tem um controle eficaz sem que ocorra contaminação. Afinal de contas, nós somos a geração do famoso aspirar o cobra, né? Daquele inseticida que você acendia, assim, ele ia queimando, fazia aquela fumaça enorme, muito eficaz, mas imagina, a gente respirava aquilo, né? Então e isso ainda é vendido hoje ainda, sim, né? Sim, existe. E é eficaz, a gente não pode também negar algo que ajudou, mas você naturalmente se contamina respirando aquele ar também, porque você fecha, você ia pra praia, ligava aquilo, né? A hora que você chegava, um fumacê. Era um fumacê, né? Exatamente. Né? Você respira aquilo. Então, é eficaz, mas é prejudicial à saúde humana. E, Samuel, tem um ponto interessante também da gente falar, que a gente estava falando desse espiral, né? Ele é queimado, mas existe uma prática no Brasil ainda muito comum, que é o fumacê, que acontece também muito na região amazônica, por conta do mosquito que transmite a malária. E é comum isso acontecer também aqui no Sudeste. Você conhece essa operação, né? Sim, sem dúvida, é uma operação muito antiga, é um processo já muito conhecido, né? E ele tem a facilidade de você repelir os insetos, então ele é muito eficaz, tem aquela questão visual, que a população acha bacana ver aquela fumaça passando, e realmente ele repele os insetos. Então, ele tem essa funcionalidade de repelência. O inseto que entra em contato com o inseticida também ele é eliminado, mas ele é muito pontual e rápido. A fumaça saiu, se você tiver o criador, a tendência natural que o processo de presença e procriação das pragas continue. Então, ele é uma ferramenta utilizada ainda hoje, de baixa eficácia, mas tem o seu valor, né? No decorrer da história, ele realmente foi muito eficaz no sentido de onde você não existe nenhuma ação, você fazer essa atividade, ela acaba compensando algumas falhas de controle de manejo convencional. Mas não é a tecnologia mais avançada, então a gente tende a eliminá-lo e a utilizar, por exemplo, outras ferramentas, como eu falei, de vistoria, de eliminação de larvas com larvicidas naturais, né, com ferramentas mais modernas, para você realmente aumentar a eficácia. E aí você usa o fumacê apenas para uma repelência, para uma criação de um conforto maior. Eu penso, sabe, assim, você vê que a gente está discutindo um assunto que também não é tão comum entre as pessoas, mas é muito bom que o nosso episódio vai para 9 milhões de pessoas aqui na TV Cultura. É toda ali de Ribeirão Preto até aqui, né? A TV Cultura Paulista, ela leva isso. E é muito importante que um familiar entenda, né, que aí eu acho que tem um público interessante, o familiar que vai contratar isso para sua residência, e tem um industrial também, né, um empresário que vai dar atenção para isso. Porque controle de praga é uma coisa que precisa ser, eu digo, ela é estratégica, ela é técnica, ela não é só a aplicação de um defensivo específico. E essa discussão nossa foi muito interessante, porque eu acho que é um segmento que tende a crescer muito, né? Porque nós estamos vivendo um desequilíbrio ambiental, né? As áreas urbanas hoje, elas convivem, né, com os insetos, com os mamíferos, né, com aves, e a gente precisa entender que a gente está dentro desse contexto e a gente tem que fazer o máximo possível para que a nossa estratégia de controle de pragas, até porque a gente usa é muito interessante e eu gosto de discutir isso, a gente chama de praga, mas ele está no ambiente dele, né? Então, um dia desse a gente estava discutindo sobre cobras, por exemplo. Então, o condomínio tem cobra, mas tem cobra por um motivo simples. O nosso condomínio lá tá no meio de 3 APPs. Então, é corredor delas, elas vão passar ali. E tem gente que fala, meu Deus do céu, tá tendo cobras. Mas faz parte. Então, gato, por exemplo, gato é uma coisa interessante em grandes centros urbanos, né? Porque o gato, ele entra num condomínio, ele tem água, tem abrigo, né, tem alimento, como você falou, os 3 As. Sem dúvida. Então tem uma obra em construção e aí eles se reproduzem muito rapidamente e aí você não tem um controle, aquilo ali vira, aí sim, vai ter uma população de gato ali gigantesca de ter 80, 90 gatos. E aí, se você não tem um controle, e o controle é diminuindo a disponibilidade de alimentos em caçamba, as obras também tendo controle, é você fazendo a castração de alguns animais, inclusive devolvendo ele para o ambiente, né, que é o SED, né, que exatamente, isso mesmo. Exatamente, porque aí eles são territorialistas, né, então você diminui a quantidade de gatos. Então você vê, hoje a gente precisa ter inteligência, né, para fazer isso.
para fazer controle de desses animais, insetos que convivem com a gente, e a gente também está no ambiente deles, mas que seja feito isso de uma forma sustentável, né? Sem dúvida, eu comentar sobre isso, eu achei assim, a gente, quando brincar que as pessoas adoram aquela paisagem bucólica do meio ambiente pela televisão, né? Sim. Porque realmente, como você falou, nós estamos hoje no ambiente que eram deles, nos condomínios, as casas estão adentrando as áreas rurais, e é natural que tudo que está lá acabe convivendo conosco. Então, natural, acho que como você falou, não tem que ter histeria sobre isso, realmente é comum que você tenha no ambiente urbano moscas, insetos, animais domésticos, silvestres, e tudo isso tem que ser tratado com naturalidade e com respeito, realmente, como você falou, com a questão ambiental. Então, se você fornece muito alimento para um gato, animal doméstico ou um silvestre, a tendência dele é o quê? Ele se aproximar ainda mais e aumentar a sua população. Perfeito. Então, esse manejo tem que ser entendido com conhecimento, né? Então, não é nada de, como você falou, não é um problema em si. O mau manejo é que realmente faz com que a gente tenha problemas. Então, entender que realmente precisa conhecer esses animais silvestres, o seu ciclo, os animais domésticos também, e tratá-los com naturalidade. Então, como você falou, os animais domésticos, por exemplo, cães e gatos, você tem que ter realmente um controle disso, Perfeito. Castração, né, um cuidado, não deixar animais soltos. Animais silvestres, você chamar os órgãos ambientais para cuidá-los, entendeu? Isso é natural e vai ser um processo, como você disse, cada vez mais comum. Nós estamos adentrando aos ambientes desses seres vivos. E é natural que a gente conviva da melhor forma possível com esses seres vivos. Porque um condomínio que vai novo em algum local, que vai ter uma movimentação, você vai afugentar eles ali, né? Então existe movimentação, né? Migração. E aí a gente que está no meio, né, desse processo tem que entender que você vê, é muito comum lá, já vi pessoas assim, pode ficar tranquilo, apareceu uma cobra, fica tranquilo que eu já matei a cobra. Então, você vê, as pessoas têm uma dificuldade de olhar o animal como a importância dele dentro de uma cadeia ali de equilíbrio. Se você mata a cobra, você vai ter aumento de outras coisas ali, né? Geralmente roedores, né? Que eles se alimentam de roedores, por exemplo, né? Então, outra coisa, conhecimento, que cobras, a maioria no Brasil não são peçonhentas, então o caso da lagartixa, eu gosto muito do exemplo da lagartixa, porque o pessoal tem medo, tem nojo. Gente, ela é muito eficaz, ela consome os insetos, pernilongos, moscas, então não é um animal que transmite assim, doença, não é um animal problemático para o ser humano, mas que é comum você ver as pessoas, nossa, não quero saber, vi uma, tem que matar todas. Então, a gente tem que saber esse convívio, né? Esse equilíbrio faz parte do nosso julgamento como parte do ecossistema e não como pertencentes únicos do ambiente, né? Eu acho que muito desse episódio, né, ele tem isso, né, da gente entender como participar desse processo, né? Nós, cidadãos, e também empresários, né? Empresários fazendo a coisa certa, fazendo um trabalho de uma forma estruturada e planejada, e também nós cidadãos, né? Que a gente se relacionar com esses animais sem desespero. A palavra histeria, porque eu já vi, porque a pessoa fica desesperado, então vê um lagarto, um lagarto de solo no meio de uma moré, assim, de uma planta qualquer, e acha que aquilo ali, ele está ali realmente trabalhando dentro do equilíbrio dele. A gente tem que respeitar aquele animal. E a gente que nós estamos interagindo no mesmo ambiente. Então, fazer o controle desses visitantes, né, é muito importante que a gente pense de uma forma estratégica, né, da gente não sair aplicando veneno, comprando em supermercado e aplicando para tudo quanto é lado, porque também é de amplo espectro. Perfeito, isso mesmo. Não é direcionado como o que você falou, né, a praga-alvo, né? Assim, eu vou controlar aquele caracol, aquele caramujo ali, aquele animal que está aparecendo em grande quantidade lá na minha residência. Então, fazer isso de forma mais inteligente, né? Eu acho que muito do que a gente está discutindo é isso, né? Não, é perfeito. E para fechar, eu acho que só o fato de termos hoje um bate-papo como esse, né? E acho que há 20 anos atrás seria quase que impensável. Então, é muito bacana essa divulgação, esse treinamento, essa comunicação. As empresas são responsáveis por isso também. Sem dúvida. Por isso que, no caso da Rentokil, as grandes empresas fazem essa comunicação de forma mais didática, mais interessante, para que as pessoas saibam realmente essa interação é salutar, é importante ter o conhecimento para você realmente ter o sucesso, não só no manejo, como preservação também das espécies paralelas que precisam sobreviver também para manter esse equilíbrio ambiental nosso. Então isso é muito interessante. Muito bom. Samuel, eu quero te agradecer muito, né, pela conversa, né, muito educativa, técnica também. Você apresentou parâmetros aqui que eu aprendi bastante também com a conversa. Desejo a Rentokil muito crescimento, que vocês realmente avancem aqui no Brasil, trazendo, né, tecnologia, né, prevenção, planejamento para essa área que é tão importante. Então, muito obrigado, né, e suas palavras aqui, né, últimas palavras aqui para o nosso público também.
E te agradeço novamente Ivo, muito sua obrigado visita. pelo convite, obrigado pela participação de todos. É muito interessante. A Gestão em Ação está com realmente uma oportunidade fantástica para a gente discutir sobre os assuntos tão importantes sobre o meio ambiente, sustentabilidade, as ações que as empresas têm com responsabilidade ambiental, social e de governança. Isso é muito importante também, essa responsabilidade, né? Isso chegou ao Brasil e para ficar, não tem como. E essa discussão, esse bate-papo, essa troca de conhecimento é fundamental. Eu acho que esse espaço também para discussão com pessoas qualificadas como você, eu agradeço também. Estamos à disposição para próximos episódios. Muito bom. Obrigado, Samuel. Obrigado a vocês. Pessoal, então muito obrigado. Esse episódio, ele, né, trouxe muito conhecimento para a gente, né, para como a gente pode atuar, né, com a interação com esses animais, esses insetos, que a gente continue, né, cuidando das nossas famílias, né, das nossas empresas, mas que a gente também respeite o meio ambiente, respeite a sustentabilidade, né, de todo esse processo. Então, espero que você tenha gostado, compartilhe, né, esse vídeo que também vai para o YouTube, e não deixe de curtir a SG4 também nas redes sociais. É muito bom ter vocês aqui com a gente, tem muito conteúdo que a gente distribui, e aqui na TV Cultura Paulista, muito importante levar, né, para todo o leste aqui de São Paulo essa informação, né, com pessoas qualificadas como Samuel. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.